Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Faustino e nesse vídeo eu irei fazer uma análise completa do HGLG11. Essa análise irá contemplar os 10 passos que eu entendo que são os passos fundamentais para se investigar um fundo imobiliário. A HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus recursos têm como base investimentos em empreendimentos de galpões logísticos. Fundos como o HGLG11 têm como objetivo comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. É um tipo de fundo que busca uma renda constante com potencial de valorização e reajustes de aluguéis. Então vamos partir para a análise do HGLG11 em 10 passos. O primeiro passo da nossa análise é o tipo de fundo imobiliário. Conforme eu disse, ele é um tipo de fundo imobiliário do tipo tijolo. Os fundos de tijolo são um tipo de fundo imobiliário com foco em imóveis reais, isto é, eles investem em ativos físicos. Além disso, geralmente, o objetivo central desses fundos é fazer com que imóveis gerem renda mensal por meio de aluguel. Porém, eles também podem, por meio de diferentes estratégias, ganhar com a valorização do imóvel alugado, vendendo-o quando ele estiver a um preço maior que o da aquisição. Então, esse passo ele não é um passo nem de aprovação ou de rejeição do fundo imobiliário, ele é apenas um passo fundamental para entender o fundo que você está investindo. O segundo passo é a governança. Quanto à governança, ele é administrado pelo Credit Suisse, ele faz uma gestão ativa, o que é bom. A Credit Suisse chegou a quase falir e precisou ser comprada pela UBS, tornando-se agora parte da maior instituição financeira da Suíça. A UBS não fez isso porque quis, mas porque foi obrigada pelo governo suíço. O Credit Suisse foi comprado quase que de graça, levando em consideração a história, o total de ativos do banco. Aqui no Brasil, a gestão do Credit Suisse foi excelente, certamente uma das melhores do Brasil. Um ponto a se ficar atento é a questão das pessoas. A gestão só foi boa porque essas pessoas fizeram isso. Então é necessário ficar atento a demissões de pessoas chaves do HGLG11, da administração do HGLG11. E outro ponto a ser destacado é se essa gestão ela pode ser trocada. Olha, a unidade do Brasil ela é saudável e lucrativa, portanto pode ser que nada mude. Porém, se mudar, há gestores de qualidade no Brasil que com certeza se interessariam em assumir essa gestão porque os ativos a serem administrados são de muita qualidade. Os ativos do HGLG11 eles são muito bem localizados e são ativos de alta qualidade. Outro ponto importante a se analisar quanto ao assunto governança, transparência e gestão é a questão das distribuições feitas devem ser menores que as receitas geradas. Por que isso? Pode acontecer de um FII estar distribuindo valores muito superiores à receita gerada. Por quê? Porque eles querem simplesmente chamar os investidores para o fundo imobiliário para depois ficar fazendo novas emissões e ficar pagando os dividendos aos cotistas, não pelo retorno do fundo em si. E uma gestão fraudulenta, uma gestão errada, ela estaria pagando os dividendos aos cotistas com base nos valores arrecadados com novas emissões. Porém, quando se analisa o HGLG11, ele possuiu aqui no ano de 2023 um total de resultado de 229 milhões e um rendimento acumulado, um rendimento anunciado de 204 mil. Rendimento anunciado menor que o total do resultado do período, portanto não há indícios de manipulação. E a mesma coisa aqui para o ano passado, o ideal é que o resultado ele seja maior que o total distribuído, porque é necessário que seja distribuído 95% do resultado. Se o valor distribuído estiver maior que o valor de resultado, pode haver aí um indício de má gestão ou talvez até de gestão fraudulenta. Então, quanto à governança, eu vou colocar aqui esse símbolo como um ponto de atenção. Até então, ela está ok, porque a Credit Suisse no Brasil faz uma ótima gestão, porém toda essa questão da Credit Suisse
lá no exterior ter passado por fortes problemas pode gerar impactos aqui no Brasil, então é um ponto de atenção. O terceiro passo a ser considerado é quais são os imóveis do FII. E essa aqui é a demonstração dos imóveis logísticos do HGLG11. Você pode notar aqui por essa coluna classificação que vários deles são AAA, que é uma classificação muito boa. Tem aqui um tipo C, que não é tão bom, mas vários do tipo AA e AAA. Então eu considero que o tipo dos imóveis que o HGLG tem são considerados bons imóveis, portanto está aqui aprovado. Partindo para o quarto passo, nós temos que verificar quais são as taxas do fundo. A taxa de administração cobrada é de 0,60% ao ano e ele não tem taxa de performance, nem gerenciamento, gestão e consultoria, portanto aprovado também. O quinto passo a ser analisado são os dividend yield. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente, do aluguel dos galpões logísticos. Estão condizentes com o mercado? Sim, estão condizentes com o mercado. Você pode entrar aqui no site do Status Invest e aplicar esse filtro para verificar os outros tipos de galpões logísticos de gestão ativa. Então vamos lá para analisar isso. Então, conforme esses critérios aqui, esses são os fundos imobiliários do tipo logística. Então analise que o HGLG11 ele não está muito diferente em termos de dividendo dos demais. Ok, ele não está na metade que mais paga, porém ele está de certa maneira condizente com o mercado. Portanto, eu vou considerar como os dividendos pagos estão consistentes com o mercado. E dando continuidade, são sustentáveis os dividendos do HGLG11 ao longo do tempo? Sim, são sustentáveis, então coloquei aqui como aprovado. Partindo para o passo 6, nós temos a análise dos índices de vacância, inquilinos e contratos. Olha, a vacância atual está em 16%, está com uma alta vacância e eu coloquei um comentário. Eu considero o limite aceitável de 15%, porém acima de 10% já ligo o alerta. Então, de 10 a 15 poderia até aceitar, mas acima de 15 não dá. E você note aqui que por vários meses, de fevereiro até maio, foi muito alta, por volta de 20%, então não faz sentido e aqui está reprovado. Partindo então para o sétimo passo, temos liquidez e números de cotistas. A liquidez ela é de aproximadamente 10 milhões, o número de cotistas é de 365 mil, portanto aprovado. Por que isso é importante? Porque é muito ruim você investir em algo que não tem liquidez, porque dependendo do valor, você pode ficar preso quando você tenta fazer uma venda dos seus FIIs ou não consegue comprar se você quer entrar como investidor desse FII. Portanto, é importante. O oitavo passo é o preço. O PVP está em 1,06, portanto não está aprovado, ele está caro. E o valor justo pelo modelo de Gordon. O preço justo calculado é de R$ 192,25, enquanto a cotação está em R$ 160,39. Logo, o momento atual é bom para a compra, levando em consideração o modelo de Gordon. Você sabe como que funciona o modelo de Gordon? Se você não sabe, se inscreva aqui e ative as notificações que eu vou fazer um vídeo específico só para explicar como que funciona o modelo de Gordon. Então, se você quiser fazer essa pesquisa, digite no YouTube Vitor Faustino, mas modelo de Gordon, que aí você vai achar o meu vídeo sobre isso. Porém, levando em consideração esse critério, ele está aprovado, porém levando em consideração esse critério, ele está reprovado. Então temos aqui um empate, por assim dizer. O que eu fiz para fazer um desempate? Eu dei um peso aqui para esse 1,06 quando eu levei em consideração aqui no site do Fundamentos. Aqui no site do Fundamentos ele traz essa parte de oscilações. Note que em 2018 o fundo teve uma valorização de 12, 2019 de 61. Porém, de 2020 para cá, a valorização não está grande. Desvalorização de menos 1,2, valorização de 4,04, 2022 6,84, 2023 5,01. Então, esse valor caro de PVP, ao meu ver, não se justifica. Então, eu vou considerar como um valor de desempate o PVP devido às oscilações não tão boas dos últimos anos, ok? Então, partindo para
o nono passo, temos aqui as últimas 5 subscrições foram acima do valor patrimonial. Então vamos lá. Analisando aqui as últimas 5 subscrições, temos que todas elas foram acima do valor patrimonial. Portanto, elas não prejudicaram o cotista, o investidor. E o 10º passo, retorno gerado ao acionista. Olha, quando comparado ao CDI, o HGLG11 mais o reinvestimento dos dividendos, ele bateu o CDI, ou seja, é melhor que investir que o Tesouro Direto. Ele bateu o IFIX, ele bateu o IPCA, porém ele perdeu para o IDIV, mas aí também o IDIV já é totalmente compreensível. Naquele outro quadro onde eu demonstrei que o retorno não foi tão bom, aquele lá é simplesmente o retorno da cota. Porém, a cota, quando reinvestindo os dividendos, note que ela se torna extremamente atrativa, portanto, o retorno gerado ao acionista, aqui eu vou considerar como positivo, levando em consideração que ele bate vários desses indicadores aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui um resumo? Desse total de 10 pontos, indiferente ele ficou como 1, que indiferente é o caso lá do tipo, né? O tipo de tijolo logístico não é nada positivo nem negativo, é apenas uma informação. Ponto de atenção, que é o caso do gestor, seu Credit Suisse, que pode ter algum desdobramento em função das coisas que estão acontecendo no exterior. Aprovado 6 passos e reprovado apenas 2 passos. Então, levando em consideração esses 10 passos, ele possui mais itens a favor do que itens contra. Porém, para mim, eu gosto de modelos que levam muito em consideração comprar bons ativos a bons preços. E um desses passos em que ele foi reprovado é pela questão do preço. Pode ser difícil encontrar o HGLG11 abaixo do PVP de 1. Porém, eu prefiro analisar outros galpões logísticos e, com base na análise comparativa, verificar se não existe outro galpão logístico de qualidade, porém com um preço melhor. Então, eu, pessoalmente, não faria um investimento em HGLG11, mesmo ele sendo, conforme demonstrado aqui, um excelente fundo imobiliário, porque, para mim, preço importa e o preço atual não faz sentido. Note que eu não estou fazendo uma análise considerando apenas uma coisa, porém, o valor para mim ele é importantíssimo. Portanto, se você tem essa intenção de investir no HGLG11, porque na maior parte dos passos ele está aprovado, tudo bem, você precisa ter esses 10 passos como um mecanismo de conhecer o fundo imobiliário e, conforme a sua filosofia de investimentos, você fazer o que for melhor para você. Mas e aí, o que você acha dessa análise do HGLG11? Você vai investir ou não investiria? Eu gostaria de lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.